Fui visitar meu neto e minha nora me empurrou no portão. Rua velha inútil, você não é bem-vinda aqui. Saí em silêncio. Apenas sorri e caminhei devagar até a esquina e fiz uma ligação. 2 dias depois, um oficial de justiça parou na frente da casa dela. Ele entregou uma notificação em mãos. Quando ela leu o motivo, caiu de joelhos na calçada. Meu nome é Eliane e tenho 67 anos. Sou viúva há 5 anos. Fui casada por 42 anos com um desembargador aposentado que era respeitado no mundo inteiro do Judiciário de São Paulo. Trabalhei 35 anos como chefe de cartório no Tribunal de Justiça. Me aposentei com dignidade. Não sou rica, mas construí uma vida decente com trabalho honesto. Tenho um filho, Marcelo, 38 anos, arquiteto. Marcelo se casou há 10 anos com Flávia, nutricionista, bonita, vaidosa, filha de empresário rico de Moema. Desde o primeiro dia que conheci ela, senti que alguma coisa estava errada. Flávia nunca me engoliu. Eu era pobre demais para o padrão dela, simples demais, velha demais. Meu apartamento de classe média era constrangedor comparado ao triplex dela nos Jardins. Theo nasceu há 6 anos e virou a luz da minha vida. Visitava ele toda semana. Levava brinquedos. Fazia o almoço preferido dele. Buscava na escola quando Marcelo e Flávia precisavam. Me desdobrava para estar presente na vida dele. Mas Flávia começou a me afastar aos poucos. No começo, era sutil. Dizia que Theo estava com compromisso, que tinha aula extra, que estava cansado, que não era bom horário. Depois começou a me deixar esperando na portaria. Eu tocava o interfone e ela dizia que não podia abrir, que estava ocupada, que ligasse antes. Eu ligava antes e ela não atendia. Isso durou meses, meses de humilhação, de desculpas, de promessas que nunca se cumpriam. Até que fez 3 semanas que eu não via Theo. 3 semanas que Marcelo não atendia minhas ligações. 3 semanas que Flávia me ignorava. Não aguentei mais. Era sábado de manhã. Peguei um táxi e fui até a casa deles sem avisar. Sabia que estariam em casa. Toquei o interfone. Ninguém atendeu. Toquei de novo. Nada. Pedi para o porteiro ligar. Ele ligou e Flávia atendeu dizendo que não estava recebendo visitas. Falei que era só para ver meu neto 5 minutinhos. O porteiro insistiu. Ela desligou na cara dele. Fiquei ali parada sem saber o que fazer. Sentindo a humilhação queimar no peito, sentindo as lágrimas chegando. O porteiro olhava para mim com pena e isso doía ainda mais. De repente, o portão da garagem começou a abrir. Um carro estava saindo. Era o carro dela. Vi Theo no banco de trás. Meu coração deu um pulo. Fazia 3 semanas que eu não via meu neto. Corri até o portão antes que fechasse. Entrei correndo. Foi quando aconteceu. Flávia desceu do carro que nem uma louca. Os olhos dela estavam arregalados de raiva. Veio em direção a mim gritando que eu estava invadindo a propriedade dela, que ela ia chamar a polícia, que eu era uma velha maluca obcecada. Theo começou a chorar dentro do carro. Ouvi meu neto gritando vovó com a voz desesperada. Tentei explicar. Tentei falar que só queria ver ele, que fazia 3 semanas que eu era a avó que tinha direito. Ela não me deixou terminar. Me empurrou. Empurrou com as 2 mãos no meu peito, com força, com raiva. Caí para trás. Senti meu corpo desequilibrar. Tentei me segurar, mas não consegui. Bati as costas no chão da garagem. A dor foi horrível. Explodiu nas minhas costas e subiu pela coluna. Fiquei sem ar por uns segundos. Vi estrelas. Ouvi Theo gritando mais alto. Flávia mandou ele calar a boca. Fiquei ali no chão, olhando para o teto da garagem, sentindo a dor. Sentindo a humilhação queimar mais que qualquer dor física. Aí ela falou. E o que ela falou eu nunca vou esquecer até o dia que eu morrer. Rua, velha, inútil. Você não é bem-vinda aqui. Você não tem dinheiro, não tem status, não tem nada. Tudo que você é foi por causa do seu marido e ele já morreu. Você é uma velha, pobre e irrelevante que não serve para conviver com a minha família. Sai daqui antes que eu te faça presa por invasão de domicílio. Cada palavra era uma facada. Velha inútil, pobre, irrelevante. Ouvi passos correndo. Era Marcelo, meu filho. Ele viu eu caída no chão. Viu Flávia em pé do meu lado gritando.
Vi o Theo chorando desesperado dentro do carro. Esperei que ele me ajudasse a levantar. Esperei que ele defendesse a mãe dele. Esperei que ele colocasse aquela mulher no lugar dela. Ele olhou para Flávia. Olhou para mim. Ficou em silêncio por uns segundos que pareceram uma eternidade. E disse: "Mãe, é melhor a senhora ir embora. A Flávia está muito nervosa. Naquele momento, alguma coisa dentro de mim morreu. Entendi que perdi meu filho. Que ele escolheu aquela mulher que acabou de me jogar no chão. Que ele escolheu o conforto do casamento dele em vez da dignidade da mãe que criou ele. Que ele vendeu a alma por uma vida de luxo e uma esposa bonita." Me levantei sozinha, devagar, sentindo cada centímetro da dor nas costas. Senti a roupa suja do chão da garagem. Senti a humilhação queimando. Flávia continuava gritando atrás de mim. Dizia que se eu voltasse, ela ia pedir medida protetiva, que ia me processar, que ia fazer eu nunca mais chegar perto do neto dela. Andei até o portão. Andei devagar porque cada passo doía. O porteiro abriu o portão para mim. Vi nos olhos dele que ele tinha visto tudo. Vi a pena. Vi a vergonha que ele sentia por ter presenciado aquilo. Saí para a rua. O sol batia forte. Tinha gente passando na calçada. Vida normal. Pessoas vivendo suas vidas normais enquanto a minha acabava de desmoronar. Andei até a esquina. Parei. Respirei fundo. Sequei as lágrimas que desciam sem parar. Peguei o celular. A mão tremia tanto que quase derrubei. Fiz uma ligação. "Jefferson, preciso de você. Agora. É urgente. Dr. Jefferson Duarte, juiz aposentado. 71 anos. Foi colega de trabalho do meu marido por 25 anos. Padrinho do meu casamento. Homem íntegro, respeitado no judiciário inteiro de São Paulo. Sempre me tratou como irmã. Ele ouviu minha voz embargada e perguntou o que aconteceu. Não consegui responder. Só consegui chorar. "Estou aí em 30 minutos", ele disse. Peguei um táxi de volta para casa. O motorista perguntou se eu estava bem. Menti que sim. Ele não insistiu. Deve ter visto que eu não queria conversa. Quando cheguei em casa, Vera estava descendo do elevador. Vera é minha melhor amiga há 30 anos. Mora no mesmo prédio. Foi colega de trabalho no tribunal. Me conhece melhor que ninguém. Ela olhou para mim e soube na hora que alguma coisa tinha acontecido. "Eliane, o que foi? O que aconteceu?" Desabei, ali mesmo no saguão do prédio. Chorei que nem criança. Vera me abraçou e me levou para o apartamento. Jefferson chegou 20 minutos depois. Me encontrou ainda tremendo, com as costas doendo, com a roupa suja. Vera estava fazendo chá tentando me acalmar. Contei tudo, cada detalhe, cada humilhação dos últimos meses, cada vez que fui barrada, cada desculpa, cada mentira. E contei do empurrão, das palavras, da escolha que Marcelo fez. Jefferson ouviu tudo em silêncio. O rosto dele ia ficando cada vez mais duro. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um longo minuto. Depois falou: "Eliane, você sabe o que precisa ser feito, mas preciso que tenha certeza absoluta. Isso vai mudar tudo. Seu relacionamento com Marcelo pode nunca mais ser o mesmo. Você precisa ter certeza que é isso que você quer." Fiquei em silêncio. Pensei no meu netinho chorando no carro. Pensei nas noites que passei em claro depois que meu marido morreu e Marcelo me consolava. Pensei na mãe que fui, na mulher que sou. "Eu tenho certeza", respondi. "Não posso deixar isso passar. Se eu aceitar essa humilhação, vou perder não só meu filho. Vou perder a mim mesma. Vou perder minha dignidade. E sem dignidade eu não sou nada." Jefferson assentiu. Pegou o celular. Ligou para alguém. "Doutora Beatriz, aqui é Jefferson Duarte. Preciso falar com você urgente. É sobre Eliane. Doutora Beatriz Gomes, 52 anos, promotora de justiça. Foi estagiária no tribunal há 25 anos atrás e eu orientei ela quando era uma menina perdida, tentando entender como funcionava o sistema. Ela sempre disse que devia a carreira a mim." Beatriz atendeu na hora. Jefferson explicou rapidamente. Ouvi ela do outro lado da linha ficar chocada. Ela disse que nunca ia esquecer o que fiz por ela, que faria o que fosse necessário. Mas Jefferson me alertou. "Eliane, o sistema é lento. Vai levar tempo. Você vai precisar de provas sólidas. Vai precisar de testemunhas. Vai precisar ter estômago para ir até o fim. Tem certeza?"
Olhei para ele. Olhei para Vera. Senti a dor nas costas latejando. Tenho certeza absoluta. No dia seguinte, bem cedo, Vera foi comigo ao IML, Instituto Médico Legal. O perito me examinou. Constatou contusão e hematoma nas costas, compatível com queda. Mediu, fotografou, documentou tudo. Depois fomos na delegacia. A escrivã que me atendeu era Carla. Ela tinha trabalhado no fórum anos atrás. Me reconheceu na hora. Dona Eliane? O que a senhora está fazendo aqui? Contei. Vi o rosto dela mudar conforme eu falava. Vi a indignação crescer. Ela registrou o boletim de ocorrência com atenção em cada detalhe. Perguntou se eu tinha testemunhas. Falei do porteiro. 2 dias depois, Beatriz deu início à investigação preliminar. Convocou o porteiro do prédio para depor. O homem hesitou primeiro. Chegou na promotoria nervoso. Disse que tinha medo de perder o emprego, que morava longe, que tinha família para sustentar. Beatriz explicou que era caso formal, que ele não tinha escolha, que se recusasse a depor, poderia responder por obstrução. O porteiro confirmou tudo. Disse que viu Flávia empurrar a senhora de idade, que ouviu os gritos, que me viu sair machucada e chorando. Disse que já tinha presenciado outras humilhações antes nos últimos meses, mas que desta vez não podia mais ficar calado porque tinha visto uma agressão de verdade. Beatriz requisitou as gravações das câmeras de segurança do prédio. O síndico tentou recusar alegando privacidade. Ela apresentou o mandado judicial. Ele entregou as imagens. As câmeras mostravam tudo. Eu sendo barrada várias vezes ao longo dos últimos meses. Flávia gritando comigo através do interfone em pelo menos 4 ocasiões diferentes. As câmeras da garagem não captaram o empurrão em si porque o ângulo era ruim, mas mostravam eu entrando de pé e saindo mancando 10 minutos depois. Mostravam Theo chorando na janela do carro. Mostravam Flávia gesticulando de forma agressiva. Com tudo isso em mãos, Beatriz emitiu notificação oficial de abertura de inquérito por lesão corporal e maus tratos contra idoso conforme Estatuto do Idoso. Um oficial de justiça foi designado para entregar pessoalmente na residência de Flávia e Marcelo. Era terça-feira de manhã. O oficial tocou o interfone. Identificou-se. Flávia atendeu achando que era engano, alguma conta, algum documento. Desceu até a portaria. O oficial entregou o envelope pardo em mãos. Pediu que assinasse o recebimento. Ela assinou sem ler. Achou que era coisa de condomínio. Abriu ali mesmo, em pé, na portaria, com o porteiro assistindo tudo. Leu a notificação, leu que estava sendo investigada por lesão corporal contra idoso. Leu os artigos do Estatuto do Idoso que prevêem pena de 2 a 4 anos de reclusão. Leu o nome da promotora responsável. Leu meu nome como vítima. Segundo o porteiro que testemunhou a cena e me contou depois, Flávia ficou branca. As mãos começaram a tremer segurando o papel. Os olhos dela ficaram arregalados. A respiração acelerou. Ela entendeu numa fração de segundo o erro que tinha cometido. Agrediu fisicamente a sogra. Mas não era só qualquer sogra. Era uma mulher que passou 35 anos construindo relacionamentos sólidos dentro do sistema judiciário de São Paulo. Era viúva de um dos desembargadores mais respeitados da história do tribunal. Era madrinha de batismo de metade dos juízes que atuam hoje nas varas criminais e de família. Flávia cambaleou. O porteiro disse que ela deu 2 passos para trás. Tentou se apoiar na parede. Não conseguiu. As pernas falharam. Caiu de joelhos ali mesmo na calçada na frente do prédio, ainda segurando a notificação. As pessoas passavam e olhavam. Uma madame de jardins de joelhos na calçada num dia de semana. O porteiro perguntou se ela estava bem. Ela não respondeu. Só ficou ali ajoelhada, olhando para o papel. Espera, porque fica muito pior essa história. Antes de contar o que aconteceu depois, vocês acham que eu exagerei? Me conta nos comentários o que vocês fariam no meu lugar. Marcelo me ligou naquela mesma noite. Eram 9h30. Eu estava deitada tentando dormir, mas a dor nas costas não deixava. Quando vi o nome dele na tela, hesitei. Pensei em não atender, mas atendi. Mãe, ele disse. A voz dele estava diferente, desesperada, quebrada. Fiquei em silêncio esperando.
Mãe, pelo amor de Deus, o que você fez? A Flávia está tendo crise de pânico. O advogado da família dela veio aqui. Disse que a situação é gravíssima. Disse que lesão corporal contra idoso é coisa séria. Que pode dar cadeia. Que mesmo sem prisão vai manchar a ficha dela para sempre. Mãe, pelo amor de Deus, retira essa denúncia. Ouvi tudo em silêncio. Cada palavra, cada súplica. Quando ele terminou, perguntei: Marcelo, você viu o que ela fez comigo? Ele ficou em silêncio. Você viu ela me empurrar? Viu eu cair no chão? Viu seu filho chorando desesperado? Viu tudo isso e me pediu para ir embora. Escolheu o lado dela. E agora quer que eu retire a denúncia? Mãe, a Flávia não queria te machucar de verdade. Ela estava nervosa. Você invadiu a casa sem avisar. Invadi? A voz saiu mais dura do que eu queria. Marcelo, eu sou sua mãe. Sou a avó do seu filho. Fui impedida de ver meu neto por 3 semanas. Entrei correndo atrás do carro porque estava desesperada, e ela me jogou no chão, me xingou, me humilhou na frente do Theo, e você viu tudo e não fez nada. Ele começou a chorar do outro lado da linha. Mãe, eu vou perder tudo. O pai da Flávia já disse que vai me tirar da sociedade do escritório se ela for processada. A família inteira vai se virar contra mim. Vou ficar sem trabalho, sem dinheiro, sem nada. Então você deveria ter pensado nisso antes, respondi. Quando escolheu ficar calado, enquanto sua esposa me destruía. Quando escolheu a paz do seu casamento, em vez da dignidade da sua mãe. Desliguei. Fiquei ali deitada no escuro. O telefone tocou mais 4 vezes. Não atendi. Coloquei no silencioso. Fiquei olhando para o teto. Será que estava indo longe demais? Será que meu orgulho ferido estava destruindo o que restava da minha família? Será que uma mãe de verdade não deveria perdoar? Mas aí lembrei da dor nas costas, da humilhação, do Theo chorando vovó enquanto a mãe mandava ele calar a boca. Lembrei das palavras dela: velha inútil, pobre, irrelevante. Não estava indo longe demais. Estava fazendo o necessário. Estava me defendendo. E se isso custasse meu filho, então que custasse. Porque sem dignidade eu não era nada. Na manhã seguinte, Jefferson me ligou cedo. Tinha novidades. Tinha passado a noite investigando. Tinha chamado favores. Tinha conversado com pessoas. E tinha descoberto coisas. Veio até minha casa. Trouxe Dr. Renato Coimbra junto. Renato é advogado criminalista renomado. 58 anos. Cliente antigo do escritório do meu falecido marido. Devia favores à família. Renato trouxe uma pasta cheia de documentos. Sentou na minha mesa. Abriu tudo na minha frente. Dona Eliane, o processo criminal é só a ponta do iceberg. A senhora tem fundamentos sólidos para a ação de danos morais. Tem fundamentos para a ação de reparação psicológica. Mas tem mais. Ele abriu uma planilha. Mostrou nomes, empresas, valores. Investiguei a fundo a vida profissional do Marcelo. A maioria dos clientes do escritório onde ele trabalha são indicações diretas ou indiretas do seu falecido marido. O desembargador tinha amigos empresários, investidores, donos de construtoras. Ao longo dos anos, indicou o genro arquiteto para todos eles. Marcelo construiu a carreira inteira nas costas do sobrenome do pai dele. Senti o peito apertar. Meu filho construiu tudo por causa do pai. E agora estava jogando tudo fora por causa da esposa. Renato continuou. Descobri também que a entrada dele como sócio no escritório foi financiada por empréstimo de R$500 mil do pai da Flávia. Empréstimo que virou participação societária. Marcelo tem 30% do escritório hoje, mas se sair da sociedade, volta a dever os 500 mil corrigidos. Hoje daria mais de R$1 milhão. Olhei para Jefferson. Olhei para Renato. Entendi o que eles estavam me dizendo. Seu filho está numa armadilha, Jefferson falou. Se romper com a família da Flávia, perde tudo. O trabalho, a sociedade. Fica devendo uma fortuna. Por isso ele não te defendeu. Ele está com medo. Mas medo não justifica covardia. Fiquei em silêncio, processando tudo aquilo. Decidi fazer uma última tentativa. Não porque queria perdoar, mas porque precisava que eles entendessem exatamente o tamanho do buraco onde estavam. E porque, confesso, uma parte de mim ainda tinha esperança que Marcelo acordasse. Liguei para o Marcelo. Disse que queria conversar, pessoalmente, num lugar público. Ele aceitou na hora.
Deve ter achado que eu ia ceder. Marquei num café perto do Ibirapuera. Chamei ele e Flávia. Disse que precisava que os dois estivessem presentes. Cheguei primeiro, pedi um café. Esperei. Eles chegaram 15 minutos depois. Flávia estava diferente. Cabelo preso simples, sem maquiagem pesada, roupa discreta. Parecia 10 anos mais velha. Os olhos estavam inchados. Marcelo tinha olheiras profundas. Os dois pareciam que não dormiam há dias. Sentaram na minha frente. Ninguém disse nada por uns segundos. Coloquei uma pasta em cima da mesa. Vocês vão ouvir tudo o que tenho para falar sem me interromper. Quando eu terminar, vocês decidem o que fazer, mas vão ouvir em silêncio. Abri a pasta, tirei o primeiro documento, o laudo do IML. Mostrei as fotos do hematoma nas minhas costas. Mostrei o relatório médico. Esse é o resultado da agressão. Contusão. Hematoma. Dor que durou semanas. Tenho 67 anos. Podia ter fraturado alguma coisa. Podia ter batido a cabeça. Podia ter morrido. Flávia começou a chorar baixinho. Tirei o segundo documento. A transcrição do depoimento do porteiro. Li em voz alta. Li cada palavra. Li como ele descreveu a cena. Como descreveu as humilhações anteriores. Como descreveu Theo chorando. Tirei o terceiro documento. Prints das imagens das câmeras de segurança. Mostrei. As várias vezes que fui barrada. As várias vezes que Flávia gritou comigo. Tirei o quarto documento. A notificação da promotoria. Li os artigos. Li as penas previstas. 2 a 4 anos de reclusão. Ficha criminal permanente. Marcelo estava pálido. Flávia soluçava. Mas não terminei. Tirei a segunda parte dos documentos. A lista de clientes do escritório de Marcelo. Peguei uma caneta vermelha. Circulei nome por nome. Todos os que tinham ligação com meu falecido marido. Eram 17 de 23 clientes. Mais de 70% da carteira. Tudo que você construiu, Marcelo, você construiu porque seu pai abriu portas. Porque eu mantive essas portas abertas depois que ele morreu. Liguei para os amigos dele. Falei bem de você. Construí sua reputação. E você me paga assim. Tirei o último documento. O contrato de sociedade do escritório. A cláusula de saída. A dívida de mais de 1 milhão. Se você sair do escritório, fica devendo isso. Vai levar anos para pagar. Talvez nunca consiga. E vai sair porque o sócio majoritário não vai querer um arquiteto processado por acobertamento de agressão contra a idosa representando a empresa. Flávia levantou a mão querendo falar. Fiz sinal de silêncio. Posso fazer 2 coisas agora. Posso deixar o processo criminal seguir. Flávia responde por lesão corporal contra idoso. Vai ter antecedentes criminais pelo resto da vida. A família inteira vai saber. Os amigos vão saber. Os clientes dela vão saber. Marcelo vai perder o emprego, vai ficar devendo uma fortuna. Vocês vão perder tudo. Vi um lampejo de esperança nos olhos dos dois. Ou vocês aceitam o acordo que vou propor agora. O acordo era simples. Flávia assinaria documento reconhecendo os fatos. Se comprometeria formalmente a não mais impedir minha convivência com Theo. Marcelo assinaria termo de visitação regulamentada. Eu veria Theo toda semana em dias e horários fixos. Poderia buscá-lo na escola quando combinado previamente. Se descumprissem qualquer parte do acordo, eu acionaria imediatamente as vias judiciais e não haveria mais negociação possível. Além disso, Flávia pagaria as custas do processo até aquele momento. R$ 10.000. E faria declaração formal de desculpas registrada em cartório. Flávia aceitou na hora. Ia aceitar qualquer coisa. Estava apavorada demais para negociar. Mas Marcelo hesitou. Ficou me olhando com uma mistura de raiva e mágoa. Mãe, e se eu não quiser assinar? Eu sou o pai. Eu decido se meu filho te vê ou não. Posso simplesmente te impedir de ver ele. Foi quando soltei a última informação. Marcelo, você sabe que Dr. Cláudio Tavares me procurou? O sócio majoritário do seu escritório? Ele é amigo do Jefferson há 30 anos. Ligou ontem preocupado com a repercussão desse caso. Perguntou se eu achava que você ainda tinha idoneidade moral para continuar representando o escritório em projetos de alto padrão. Perguntou se eu achava que um homem que permite que agridam a própria mãe serve para representar uma empresa séria. Marcelo ficou branco. Eu ainda não respondi. Mas posso responder hoje mesmo se você preferir.
Posso dizer que você é um homem que permitiu que agredissem sua mãe idosa e não fez nada, que a cobertou, que escolheu o lado da agressora. Cláudio é homem de princípios rígidos. O que você acha que ele vai decidir? Marcelo pegou a caneta. A mão dele tremia. Vi uma lágrima descer pelo rosto dele. Mas ele assinou. Flávia assinou também. Chorou enquanto assinava. Peguei os documentos, guardei na pasta, me levantei. Os R$ 10.000 devem estar na minha conta até amanhã. A declaração de desculpas deve ser registrada em cartório até sexta. O termo de visitação começa a valer a partir de agora. Quarta à tarde e domingo de manhã. Vou buscar Theo na escola na quarta às 3 da tarde. Se ele não estiver lá, aciono tudo. Saí daquele café sem olhar para trás. Mas quando cheguei no carro, desabei. Chorei. Chorei por tudo que tinha perdido. Chorei pelo filho que tinha se tornado um estranho. Chorei pela família que nunca mais seria a mesma. Mas não voltei atrás. Na quarta-feira, às 3 da tarde, fui na escola nova onde Theo estudava. Ele saiu correndo quando me viu. Vovó, pulou nos meus braços, senti o cheiro dele, senti o abraço apertado. Chorei de novo, mas dessa vez de alívio. Levei ele para o parque. Compramos pipoca. Ele me contou da escola, dos amiguinhos, das aulas. Falou sem parar como só criança de 6 anos fala. Não mencionei nada do que tinha acontecido. Não falei da mãe dele. Não falei do pai. Só aproveitei cada segundo com meu neto. Quando devolvi ele às 6 da tarde, Flávia abriu a porta. Não falou nada. Pegou Theo pela mão e fechou a porta na minha cara. Mas não importava. Tinha visto meu neto. Tinha meu direito garantido. Achei que estava tudo resolvido. Que seguiríamos assim. Convivência fria, mas funcional. Estava enganada de novo. Você não vai acreditar no que veio na sequência. 3 semanas depois de assinarmos o acordo, chegou uma notificação judicial no meu apartamento. Era um processo. Ação de regulamentação de guarda e convivência familiar. Flávia estava me processando. Abri o envelope com as mãos tremendo. Li a petição inicial. A cada parágrafo que lia, sentia a raiva crescer. Flávia alegava que eu era uma avó obsessiva e controladora, que tinha forçado eles a assinarem o acordo sob coação emocional e psicológica, que usava meu neto como instrumento de chantagem, que manipulava Theo contra a mãe, que falava mal dela para o menino, que estava destruindo a relação de Theo com os pais. A petição juntava supostos laudos psicológicos. Uma psicóloga que eu nunca tinha ouvido falar assinava parecer técnico dizendo que convivência excessiva, com figura avoenga, pode prejudicar desenvolvimento emocional da criança quando há conflito parental evidente. Juntava prints de conversas editadas. Supostamente eram mensagens minhas pro Theo, onde eu falava mal de Flávia. Mas eu nunca tinha mandado aquelas mensagens. Eram montagens, falsificações. Juntava depoimentos de amigas de Flávia dizendo que me viram tratar ela mal em público, que me viram fazer escândalos. Tudo mentira. O pedido final era suspensão imediata da minha convivência com Theo até perícia psicológica completa. Queriam me afastar do meu neto de novo. Mas tinha mais. Muito mais. 2 dias depois, chegou outra notificação. Outro processo. Dessa vez, era pedido de curatela parcial. Contra mim. Abri o documento sem acreditar no que estava lendo. Marcelo e Flávia entraram com pedido de curatela, alegando que eu apresentava sinais de declínio cognitivo, que tinha episódios de confusão mental, que não tinha condições de cuidar de uma criança sozinha, que poderia colocar meu neto em risco. A petição juntava atestado médico de um geriatra. Dr. Hélio Marques. Eu nunca tinha consultado esse homem na minha vida. Mas ele assinava laudo, dizendo que eu apresentava sinais compatíveis com quadro demencial em estágio inicial. O laudo inventava histórias. Dizia que eu esquecia panelas no fogo, que saía de casa desorientada, que não reconhecia pessoas próximas, que tinha lapsos de memória graves, que representava perigo para mim mesma e para as pessoas ao meu redor. O objetivo era me declarar incapaz, tirar minha autoridade legal, me transformar numa velha senil que precisa de curador, e de quebra anular o acordo anterior, alegando que eu não tinha capacidade mental para negociar coisa alguma. Se aquilo prosperasse, eu perdia tudo. Perdia meu direito de administrar minha própria vida.
Perdia controle sobre meu dinheiro. Perdia meu apartamento. E principalmente perdia qualquer chance de ver meu neto de novo. Sentei no sofá segurando aqueles documentos. Entrei em pânico. Pânico de verdade. Senti meu coração disparar. Senti falta de ar. Comecei a suar frio. Vera estava comigo. Ela pegou os documentos da minha mão. Leu tudo. Ficou lívida. Eliane, isso é falsificação. Isso é mentira. Como eles ousam? Liguei para o Jefferson com a voz embargada. Mal conseguia falar. Ele entendeu que era urgente. Disse que estava chegando. Chegou 20 minutos depois. Leu os processos. O rosto dele foi ficando cada vez mais duro, cada vez mais vermelho de raiva. Quando terminou de ler, bateu com a mão na mesa com tanta força que assustei. Isso é falsidade ideológica. Isso é uso de documento falso. Vou acabar com esses canalhas. Vou destruir eles. Mas depois ele segurou minha mão, olhou nos meus olhos e disse algo que me assustou. Eliane, mas preciso te perguntar uma coisa. Você acha que foi longe demais no acordo? Será que eles estão desesperados justamente porque você apertou demais? Isso ainda tem volta? Você não acha que seria melhor recuar um pouco antes que isso vire uma guerra total? Fiquei em silêncio. A pergunta dele mexeu comigo. Será que tinha sido longe demais? Será que minha sede de justiça tinha se transformado em vingança? Será que estava destruindo minha família por orgulho? Mas aí, olhei de novo para os documentos, para as mentiras, para as falsificações, para o laudo médico inventado. Eles não estavam recuando, estavam atacando mais ainda. Estavam dispostos a me declarar louca para conseguir o que queriam. Jefferson, respondi devagar, se eu recuar agora, eles vão saber que podem me intimidar. Vão continuar me afastando do Theo. Vão inventar mais mentiras. Vou morrer sem ver meu neto crescer. Não posso recuar. Não agora. Ele assentiu. Então vamos destruir esses processos, mas saiba que depois disso não tem mais volta. Seu filho nunca vai te perdoar. Sua família acabou. Você precisa ter certeza absoluta. Eu tenho, respondi, porque sem dignidade eu não sou nada. E eles estão tentando tirar até isso de mim. Foi Vera quem teve a ideia que salvou tudo. Eliane, você trabalhou 35 anos no tribunal. Tem prontuário médico completo no serviço de saúde do servidor público. Fez exames periódicos todo ano até se aposentar. Pega tudo. Junta todos os exames dos últimos 10 anos. Prova que nunca teve nada cognitivo. Jefferson bateu na mesa de novo, mas dessa vez de animação. Perfeito. E eu vou mobilizar declarações. Do síndico do prédio atestando sua lucidez. Do gerente do banco onde você administra suas finanças sozinha. Do Renato. Da Beatriz. Vou juntar 50 testemunhas, se preciso. Na manhã seguinte, fui no departamento de saúde do servidor. Pedi cópia do meu prontuário completo. A atendente me conhecia. Dona Eliane? Quanto tempo? Expliquei rapidamente que precisava dos documentos para um processo. Ela nem questionou. Imprimiu tudo. Peguei 15 anos de prontuário. Exames periódicos anuais, avaliações clínicas, avaliações laboratoriais. Tudo normal. Tudo perfeito. Nenhum sinal de problema cognitivo em momento algum. Jefferson mobilizou a rede dele. Ligou para o síndico do meu prédio. Seu Antônio, 72 anos, síndico há 8 anos. Conhecia todo mundo. Fez declaração detalhada, atestando que eu era lúcida, ativa, participava das reuniões de condomínio, administrava meu apartamento perfeitamente. Ligou para o gerente do meu banco, Dr. Ricardo. Fez declaração atestando que eu administrava minhas finanças de forma impecável, que fazia investimentos sozinha, que tomava decisões financeiras complexas, sem problema algum. Renato fez declaração como advogado, atestando que eu tinha plena capacidade de entender processos jurídicos complexos e tomar decisões sobre eles. Beatriz fez declaração como promotora, atestando que eu tinha colaborado de forma lúcida e detalhada na investigação. Jefferson juntou mais 10 declarações, de amigos, de ex-colegas de trabalho, de vizinhos, todos atestando minha capacidade mental perfeita. Mas Jefferson não parou aí. Ele investigou o geriatra que assinou o laudo falso, Dr. Hélio Marques. Descobriu que o homem já tinha sido denunciado 4 vezes no Conselho Regional de Medicina por laudos fraudulentos,
que era conhecido no meio por vender atestados para quem pagasse, que tinha consultório em região periférica sem movimento, que estava endividado, e descobriu o principal: movimentação bancária suspeita. Depósito de R$50 mil em espécie na conta corrente do geriatra 2 dias antes de ele emitir o laudo sobre mim. Jefferson levou tudo para o Renato. Renato confrontou o geriatra através de notificação extrajudicial formal. O homem ficou apavorado quando soube quem eu era, quando soube quem estava me defendendo. Procurou Renato desesperado oferecendo colaboração. Confessou tudo. Disse que Flávia apareceu no consultório dele. Chegou com dinheiro vivo numa sacola. Disse que precisava urgente de laudo atestando demência de uma senhora de 67 anos. Ofereceu R$50 mil. O geriatra estava desesperado por causa de dívidas de jogo. Aceitou. Assinou a declaração sem nunca ter me examinado, sem nunca ter me visto. Inventou tudo baseado em modelo genérico de laudo. O geriatra assinou confissão completa. Entregou prints de conversas com Flávia onde ela combinava o esquema. Inclusive áudio onde ela dizia exatamente o que queria que constasse no laudo. Devolveu o dinheiro tentando atenuar a situação. Renato juntou tudo. Protocolou defesa devastadora. Anexou meu prontuário médico completo. Anexou laudos novos de 2 geriatras renomados que me examinaram pessoalmente e atestaram capacidade mental plena. Anexou as 15 declarações de testemunhas. E protocolou representação criminal contra a Flávia por falsidade ideológica e uso de documento falso. Protocolou representação contra o geriatra no Conselho Regional de Medicina. Protocolou representação contra a advogada de Flávia na Ordem dos Advogados por conduta antiética grave. A juíza designada para o caso recebeu tudo. Leu a defesa. Leu as provas. Ficou chocada com a tentativa de fraude. Determinou perícia independente urgente. 2 peritos médicos do juízo vieram até minha casa. Me examinaram durante 3 horas. Fizeram testes cognitivos, testes de memória, testes de raciocínio, avaliação clínica completa. O laudo dos peritos foi categórico. Capacidade mental absolutamente preservada. Memória excelente. Raciocínio lógico perfeito. Nenhum sinal de declínio cognitivo. Nenhuma indicação de necessidade de curatela. Em decisão proferida 10 dias depois, a juíza extinguiu o processo de curatela por manifesta improcedência e má-fé processual. Aplicou multa de R$80 mil contra Flávia e sua advogada solidariamente por litigância de má-fé. Determinou envio imediato de cópias integrais dos autos para o Ministério Público para investigação criminal. O outro processo de regulamentação de guarda também foi extinto. A juíza considerou que era apenas mais uma tentativa de assédio processual contra mim. Doutora Beatriz recebeu os autos. Abriu inquérito policial formal. Intimou Flávia, o geriatra e a advogada para depor. O geriatra chegou com o advogado. Confessou tudo formalmente em depoimento gravado. Disse que estava arrependido, que precisava do dinheiro, que sabia que era errado, mas estava desesperado. Tentou acordo de delação premiada. Perdeu o registro no Conselho Regional de Medicina em processo administrativo sumário. Está respondendo criminalmente. A pena pode chegar a 5 anos de reclusão. A advogada foi suspensa temporariamente pela OAB. Responde processo ético que pode cassar definitivamente sua licença para advogar. Alega que foi enganada pela cliente, mas ninguém acredita. Flávia foi intimada 3 vezes. Não compareceu. Foi decretada condução coercitiva. A polícia foi até a casa dela. Levaram ela para a delegacia. Ela chegou chorando, pedindo desculpas, dizendo que foi influenciada, que estava desesperada. Está respondendo inquérito por falsidade ideológica e uso de documento falso. A pena pode chegar a 5 anos de reclusão. O pai dela contratou banca de advogados caríssimos tentando negociar suspensão condicional do processo. Mas enquanto os processos corriam na justiça, a vida de Flávia e Marcelo estava desmoronando. Jefferson tomou uma decisão. Não me consultou antes. Compilou o dossiê completo com todas as sentenças judiciais, todas as provas de fraude, todos os documentos do caso. Enviou para pessoas estratégicas. Enviou para Dr. Cláudio Tavares, sócio majoritário do escritório de arquitetura onde Marcelo trabalhava.
Cláudio convocou reunião extraordinária de sócios. Colocou o caso na mesa. Disse que não podia manter na sociedade um arquiteto envolvido em escândalo judicial dessa magnitude, que manchava a reputação do escritório. Os outros sócios concordaram. Votaram pela exclusão de Marcelo da sociedade por quebra de confiança e conduta incompatível com os valores da empresa. Marcelo foi notificado. Tinha 30 dias para sair. Voltou automaticamente a dever o empréstimo original corrigido, mais de R$1 milhão. O pai de Flávia está cobrando com juros altos e já ameaçou execução judicial. O dossiê também chegou nas mãos do pai de Flávia, empresário conservador do setor farmacêutico. Reputação rígida no meio empresarial. Homem de princípios inflexíveis. Ele leu tudo, ficou chocado. Chamou a filha para reunião tensa no escritório dele. Disse que não reconhecia mais a pessoa que ela tinha se tornado, que ela tinha se transformado numa pessoa sem caráter, que tinha vergonha dela. Cortou a mesada mensal de R$20 mil que dava a ela desde sempre. Cancelou o plano de saúde premium que pagava para a família toda. Tirou ela e Marcelo dos cargos honorários que tinham na holding da família. Disse que não queria mais o nome deles associado às empresas. O clube social, onde eram sócios, recebeu notificação informal, através de membros do conselho que conheciam Jefferson. Conselho Deliberativo analisou o caso em reunião fechada. Votaram pelo cancelamento da associação por conduta incompatível com o código de ética do clube. A escola particular onde Theo estudava tomou conhecimento através de procedimento judicial de regulamentação de convivência familiar, que chegou lá pedindo informações sobre o aluno. A coordenadora pedagógica convocou Flávia e Marcelo. Expressou preocupação com o ambiente familiar conturbado da criança. Sugeriu fortemente acompanhamento psicológico urgente. Deixou claro que a escola estava monitorando de perto o bem-estar do aluno. Sem a renda de Marcelo, sem a ajuda do pai de Flávia, sem os clientes ricos dela, entraram em desespero financeiro. Tiveram que colocar o triplex nos jardins à venda. Não conseguiam mais pagar condomínio de R$12 mil mensais. Não conseguiam pagar IPTU de 50 mil por ano. Não conseguiam manter o padrão. Venderam por valor abaixo do mercado porque precisavam de dinheiro rápido. Compraram um apartamento menor num bairro de classe média. 3 quartos. Condomínio de 1.500. Theo teve que mudar de escola. Marcelo trabalha agora como arquiteto autônomo. Pega projetos pequenos, reformas residenciais, decoração de apartamentos, ganha 1/10 do que ganhava antes. Está desesperado tentando negociar a dívida milionária com o ex-sogro, que não aceita negociar nada. Flávia perdeu todas as clientes ricas. Nutricionista de celebridades processada criminalmente não atrai clientela de elite. Ninguém quer ser atendido por alguém envolvido em escândalo judicial. Atende agora em consultório popular. Ganha R$200 por consulta quando consegue cliente. O casamento deles está em frangalhos totais. Brigam constantemente. Ela culpa ele por não ter me defendido desde o início. Diz que se ele tivesse sido homem de verdade, nada disso teria acontecido. Ele culpa ela por ter começado essa guerra, por ter me empurrado, por ter tentado me declarar louca. Theo ouve as brigas do quarto. A terapeuta que acompanha ele me relata que o menino desenha cenas das brigas, que chora nas sessões, que pergunta por que papai e mamãe gritam tanto. Espera até você ouvir o que aconteceu quando eles tentaram uma última cartada. Eu achei que tinha acabado. Achei que depois de tudo aquilo eles iam desistir. Iam aceitar a situação. Iam tentar reconstruir a vida deles em paz. Estava enganada de novo. 2 meses depois de perderem os processos, Marcelo apareceu na porta do meu apartamento. Era domingo de manhã. Eu estava me arrumando para buscar Theo. Toquei o interfone. Dona Eliane, tem um homem aqui dizendo que é seu filho. Era o porteiro. Mande subir, respondi. Marcelo chegou no meu andar. Abri a porta. Ele estava diferente. Mais magro, cabelo bagunçado, barba por fazer, roupas amarrotadas. Parecia que não dormia há dias. Preciso falar com a senhora, ele disse. A voz dele estava estranha. Entre, respondi. Ele entrou. Ficou ali parado na sala, olhando para as paredes, para os móveis, para as fotos. Ficou em silêncio por um longo tempo. Aí falou: Mãe, a Flávia está grávida.
Senti meu coração parar. Grávida? De 3 meses. A gente descobriu semana passada. Ela não está bem. Está tendo crises de ansiedade. O médico disse que a gravidez é de risco por causa do estresse. Disse que ela precisa ficar em repouso, que não pode ter emoções fortes. Fiquei em silêncio esperando ele chegar no ponto. Mãe, por favor, eu te imploro. Para com isso. Retira as representações criminais. Deixa a Flávia em paz. Ela pode perder o bebê. Meu filho pode morrer por causa dessa guerra. Senti raiva, raiva pura. Agora vem aqui me manipular usando uma gravidez? Agora quer que eu tenha pena? Marcelo, respondi devagar. Se ela está grávida e a gravidez é de risco, então ela deveria ter pensado nisso antes de tentar me declarar louca, antes de forjar laudo médico, antes de iniciar uma guerra judicial contra mim. Ele começou a chorar. Mãe, pelo amor de Deus, você vai deixar seu neto morrer por vingança? Você é capaz disso? Não é vingança, falei. É justiça. E não sou eu que estou colocando a gravidez em risco. É ela, com as escolhas que fez, com as mentiras que contou. Ele saiu sem dizer mais nada. Bateu a porta. Fiquei ali parada. Será que ele estava falando a verdade? Será que Flávia estava mesmo grávida? Será que eu estava sendo responsável por colocar uma gravidez em risco? Liguei para o Jefferson. Contei. Ele disse que ia investigar. 2 dias depois, Jefferson me ligou de volta. Eliane, ela está grávida mesmo. Confirmei com fontes do plano de saúde. 3 meses, mas não é gravidez de risco. Médico não disse nada sobre repouso. É gravidez normal. Eles estão mentindo de novo tentando te manipular. Respirei aliviada. Mas ao mesmo tempo fiquei ainda mais furiosa. Usando uma gravidez para me manipular. Até onde iam? 1 semana depois, Vera me ligou de manhã cedo. A voz dela estava alterada. Eliane, você viu as redes sociais? Você precisa ver isso. Abri o celular. Entrei no perfil público de Flávia no Instagram. Ela tinha feito uma postagem longa. Era uma carta aberta, dizendo que estava sendo perseguida por uma sogra obcecada, que tinha cometido um erro no passado, mas que estava pagando um preço desproporcional, que estava sendo destruída judicialmente, que estava grávida e com medo de perder o bebê por causa do estresse, que implorava por paz, que pedia para o mundo entender o lado dela. A postagem tinha milhares de curtidas, centenas de comentários, a maioria apoiando ela, chamando eu de sogra tóxica, de velha vingativa, de pessoa cruel. Ela tinha distorcido tudo, tinha omitido que me agrediu, que tentou me declarar louca com laudo falso, que forjou provas, contou só o lado dela, se fazendo de vítima. Liguei pro Renato, mostrei a postagem. Ele ficou furioso. Isso é difamação. Vou processar ela de novo. Mas Jefferson me aconselhou diferente. Eliane, não responde. Não se defende publicamente. Vai parecer briga de comadre. Deixa. Quem precisa saber a verdade já sabe. O resto não importa. Tentei seguir o conselho. Mas era difícil. Muito difícil. Ver meu nome sendo arrastado na lama. Ser chamada de vil. De vingativa. De cruel. Mas o que veio depois foi ainda pior. 3 semanas depois da postagem, chegou uma notificação da Vara de Família. Flávia e Marcelo entraram com ação de suspensão de convivência familiar, alegando risco iminente para a criança. Alegavam que eu estava usando as visitas com Theo para manipular ele psicologicamente contra os pais, que falava mal deles para o menino, que estava destruindo a saúde mental da criança. Juntavam laudos de uma nova psicóloga, dizendo que Theo apresentava sinais de alienação parental causada por mim. Mais mentiras, mais falsificações, mais guerra. O pedido era suspensão imediata das minhas visitas até nova avaliação psicológica de todos os envolvidos. Queriam me afastar do Theo de novo. A juíza nova do caso analisou o pedido, leu o histórico, viu os processos anteriores, viu as fraudes, indeferiu o pedido liminar. Disse que não via elementos que justificassem suspensão de convivência, mas determinou que fosse feita a avaliação psicológica de todos. Eu, Marcelo, Flávia e Theo. Nomeou perita do juízo. As entrevistas começaram. A perita era uma mulher séria, experiente. Doutora Mariana. 60 anos. 25 anos de carreira como perita judicial. Me entrevistou durante 3 horas. Fez perguntas sobre tudo. Sobre minha relação com Theo,
sobre o que conversávamos, sobre como eu via Marcelo e Flávia, sobre os processos, sobre tudo. Respondi tudo com honestidade. Disse que amava meu neto, que nunca falei mal dos pais dele para ele, que só queria convivência saudável, que tinha sido agredida e humilhada e que só busquei justiça. Ela entrevistou Marcelo, entrevistou Flávia e entrevistou Theo em sessão lúdica própria para crianças. O laudo saiu 1 mês depois. Era devastador. Para eles. A perita concluiu que não havia qualquer sinal de alienação parental da minha parte, que minha convivência com Theo era saudável e benéfica, que eu nunca falei mal dos pais para o menino, que demonstrava amor genuíno e cuidado apropriado. Concluiu que os conflitos entre os adultos da família decorriam de agressão inicial praticada pela mãe contra a avó, que as tentativas posteriores de afastamento eram injustificadas e prejudiciais à criança, que Theo se beneficiava da convivência comigo. Concluiu que Flávia apresentava traços de personalidade narcisista, que tinha dificuldade em aceitar limites, que via a sogra como ameaça ao seu controle sobre a família. Concluiu que Marcelo apresentava postura omissa e submissa, que tinha medo de confrontar a esposa, que priorizava a paz conjugal em detrimento do bem-estar da própria mãe e do próprio filho. Recomendou manutenção integral da convivência entre avó e neto. Recomendou acompanhamento psicológico obrigatório para Flávia. Recomendou terapia familiar para os pais. A juíza acolheu integralmente o laudo, manteve a convivência conforme estava, aplicou mais uma multa por litigância de má-fé, R$50 mil dessa vez. Advertiu que novos processos infundados seriam considerados assédio processual com consequências mais graves, incluindo possível inversão de guarda em favor da avó. Quando li a sentença, senti alívio, mas também senti tristeza. Meu filho estava sendo descrito como um homem fraco e omisso por uma perita judicial. Minha nora estava sendo diagnosticada como narcisista. Minha família estava completamente destruída e documentada em processos judiciais, mas não tinha volta. 2 semanas depois da sentença, o pai de Flávia entrou com execução judicial da dívida de Marcelo, mais de R$1.200.000 atualizados. Bloqueou as contas bancárias, bloqueou o carro que eles ainda tinham, entrou com pedido de penhora do apartamento. Marcelo entrou em desespero total, tentou negociar. O pai de Flávia não quis conversa. Disse que filho dele não tinha mais, que queria o dinheiro de volta com juros. Flávia culpou Marcelo. Disse que ele tinha destruído a vida dela, que tinha perdido tudo por causa da fraqueza dele, que deveria ter me defendido no começo e nada disso teria acontecido. Marcelo não aguentou. Saiu de casa, foi morar num apartamento minúsculo alugado. Separação de fato. Flávia ficou sozinha, grávida de 6 meses no apartamento com Theo, sem dinheiro, sem apoio do pai, sem apoio do marido, sem clientes, sem nada. Foi quando ela tomou a decisão final, a cartada mais suja, a mais perigosa. O que ela fez me deixou com medo real pela primeira vez em todo esse processo. Era quinta-feira à noite quando o telefone tocou. Número desconhecido. Pensei em não atender, mas atendi. Era uma voz de mulher que eu não conhecia. A voz estava nervosa. Dona Eliane? Sou Juliana, amiga da Flávia. Ou era. Preciso te contar uma coisa. A Flávia está planejando algo muito grave. Estou com medo por você. Senti um frio na espinha. O que ela está planejando? Juliana contou que Flávia estava em desespero total. Grávida, sem dinheiro, separada, enfrentando processos, perdendo tudo, e estava culpando tudo em mim. Juliana disse que Flávia tinha procurado gente para me assustar. Tinha cogitado contratar alguém para me intimidar fisicamente, para me ameaçar, para me fazer desistir de tudo. Juliana tinha tentado convencer ela a não fazer isso. Disse que isso era loucura, que ia piorar tudo, que ia parar na cadeia de verdade. Flávia não ouviu. Disse que não tinha mais nada a perder, que ia fazer o que fosse necessário. Juliana tinha medo de ser cúmplice. Por isso estava me ligando, para me avisar, para me proteger. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Liguei para o Jefferson, contei tudo. Ele ficou sério. Eliane, isso é ameaça real. Vou acionar a polícia imediatamente. Vou pedir medida protetiva urgente.
Você não pode ficar sozinha essa noite. Vera veio dormir no meu apartamento. Jefferson acionou Beatriz. Beatriz acionou a delegacia especializada. Abriram boletim de ocorrência. Investigação preliminar. Na manhã seguinte, a polícia foi até a casa de Flávia. Intimaram ela para depor. Ela chegou na delegacia grávida de 7 meses. Nega tudo. Disse que Juliana estava mentindo, que era tudo invenção. Mas a polícia investigou o celular dela com autorização judicial. Encontraram conversas. Conversas com pessoas oferecendo fazer o trabalho sujo. Conversas planejando como me intimidar. Não tinha contratado ninguém ainda, mas estava em vias de contratar. Beatriz pediu prisão preventiva, alegando risco real à vítima. A juíza negou por causa da gravidez avançada, mas determinou monitoramento por tornozeleira eletrônica. Medida protetiva me favorecendo. Proibição de aproximação. Se chegasse a menos de 500 metros de mim, ia presa na hora. Flávia saiu da delegacia com tornozeleira no tornozelo. Humilhada. Destruída. Grávida de 7 meses caminhando pela rua, com dispositivo eletrônico marcando ela como ameaça. O pai dela soube. Foi a gota d'água. Renegou a filha publicamente. Disse que não tinha mais filha, que tinha vergonha do sobrenome dele estar associado a ela. Mas enquanto isso acontecia, Renato descobriu algo devastador que ia mudar tudo. Renato investigou a fundo as finanças de Flávia e Marcelo nos últimos anos. Pediu quebra de sigilo bancário, através dos processos que já estavam correndo. Juiz autorizou. Descobriu movimentações suspeitas. Descobriu que nos últimos 3 anos, Flávia tinha desviado mais de R$400 mil das contas conjuntas do casal. Transferia para contas em nome de amigas. Para contas no exterior. Escondia dinheiro. Descobriu que ela tinha conta secreta nas Ilhas Cayman com $300 mil. Dinheiro que deveria ser do casal, mas que ela escondeu pensando em eventual separação. Renato juntou tudo. Apresentou para o juiz do processo de execução da dívida de Marcelo. O juiz ficou chocado. Determinou o bloqueio imediato das contas no exterior. Determinou que o dinheiro fosse repatriado para pagar parte da dívida. Apresentou também para Beatriz. Isso era crime. Ocultação de patrimônio, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, novos processos, novas investigações. Receita Federal foi acionada. O cerco estava fechando. Flávia estava encurralada completamente. Grávida, separada, pobre. Com tornozeleira eletrônica, respondendo 4 processos criminais. Com o dinheiro escondido descoberto e bloqueado. Foi quando a advogada dela me procurou. Doutora Simone. Advogada caríssima que o pai de Flávia tinha contratado antes de renegar a filha. Ela pediu reunião urgente. Aceitei. Fomos no escritório do Renato. Jefferson estava presente. Vera estava presente. Doutora Simone chegou com uma proposta. Acordo total. Final. Flávia assumiria culpa formal em todos os processos. Faria declaração pública completa confessando tudo. Pediria desculpas registradas em cartório e em vídeo. Aceitaria pena alternativa de 900 horas de serviços comunitários em instituição de apoio a idosos. Pagaria indenização por danos morais e psicológicos. Em troca, não pegava reclusão. Não ia para a cadeia grávida. E após 5 anos de pena cumprida e comportamento adequado, limpava os antecedentes. O valor da indenização proposto era R$150 mil, sendo 100 mil depositados em fundo para educação e saúde de Theo. 50 mil para a instituição de apoio a idosos vítimas de violência doméstica e familiar. Renato me aconselhou a aceitar. Jefferson também. Disseram que era o melhor desfecho possível. Ela seria punida. Eu seria ressarcida. Theo seria beneficiado. E acabaria essa guerra. Mas eu hesitei. 5 dias, pensei. 5 noites acordada olhando para o teto. Será que estava na hora de parar? Será que já tinha ido longe demais? Será que uma mãe de verdade não deveria ter pena de uma mulher grávida sendo destruída? Mas aí lembrei de tudo. Do empurrão. Das humilhações. Do laudo falso tentando me declarar louca. Das tentativas de me afastar do meu neto. Do plano de me intimidar com violência. Não era pena que eu sentia. Era cansaço. Cansaço de lutar. Cansaço de processos. Cansaço de advogados. Cansaço de ver minha família destruída.
Aceitei o acordo, mas com 3 condições adicionais. Primeira, além dos 150 mil, Flávia gravaria depoimento completo e detalhado, confessando todos os fatos. Cada agressão, cada mentira, cada falsificação, tudo. O vídeo ficaria arquivado em cartório, mas poderia ser usado se ela voltasse a me assediar ou ameaçar. Segunda, termo de convivência definitivo e irrevogável com Theo. Quarta à tarde e domingo de manhã. Férias alternadas. Festas de fim de ano alternadas. Tudo detalhado. Com multa de R$20 mil por descumprimento de qualquer visita. Terceira, Marcelo assinaria a declaração reconhecendo que não defendeu a mãe quando deveria, que foi omisso, que falhou, como pai e como filho. A declaração ficaria arquivada, mas eu poderia usar se ele tentasse questionar algo no futuro. Doutora Simone levou as condições. Flávia aceitou tudo. Estava desesperada demais para negociar. Marcelo também aceitou. Estava quebrado demais para resistir. 2 semanas depois, todos nos reunimos no cartório. Flávia chegou grávida de 8 meses. Barriga enorme, rosto inchado, olheiras profundas, roupas simples. Não era mais a Madame de Jardins. Era uma mulher destruída. Marcelo chegou magro. Barba por fazer. Roupa velha. Também destruído. Flávia assinou todos os documentos. Depois gravou o depoimento. Durou 45 minutos. Chorou várias vezes. Confessou tudo, cada detalhe, cada mentira, cada crime. Pediu desculpas. Disse que estava arrependida, que não merecia perdão, mas pedia a chance de reconstruir a vida, que queria ser mãe melhor, pessoa melhor. Assisti o vídeo inteiro. Não senti pena, não senti raiva, não senti nada, só cansaço. Marcelo assinou a declaração dele. Li em voz alta para ele antes de assinar. Vi lágrimas descendo pelo rosto dele enquanto eu lia, mas ele assinou. O dinheiro foi depositado conforme combinado. 100 mil para o fundo do Theo, 50 mil para a instituição. Os processos criminais foram suspensos condicionalmente. Flávia começou a cumprir as 900 horas de serviço comunitário. Todo sábado de manhã vai num abrigo para idosos e trabalha lá. Ajuda na cozinha, limpa os quartos, cuida dos velhinhos. A ironia não passou despercebida por ninguém. A mulher que chamou a sogra de velha inútil agora cuida de idosos como pena. A tornozeleira foi retirada depois que o acordo foi homologado. A medida protetiva continua valendo por 2 anos. O termo de convivência foi registrado. Vejo Theo regularmente agora. Quarta e domingo. Sem interferências. Sem desculpas. Sem humilhações. Flávia teve o bebê mês passado. Uma menina. Laura. Não fui avisada. Não fui visitar. Não fui conhecer minha neta. Eles não me convidaram. Não esperei que convidassem. Mas o que veio depois me surpreendeu de um jeito que eu nunca imaginei. A vida de Flávia desmoronou item por item. Cada pedaço da existência dela foi sendo arrancado. O apartamento de classe média que compraram foi penhorado para pagar parte da dívida com o pai dela. Tiveram que se mudar para um lugar ainda menor. 2 quartos numa área bem mais simples. Condomínio barato, prédio velho. Os poucos móveis que tinham foram vendidos. O carro foi levado. Flávia vai no serviço comunitário de ônibus. Grávida de 9 meses pegando o ônibus lotado. Os amigos sumiram. As amigas ricas de Moema cortaram contato. Não respondem mensagens, não atendem ligações. Flávia virou persona non grata no círculo social que frequentava. As clientes que ainda restavam descobriram os processos criminais. Cancelaram as consultas. Nutricionista com ficha criminal não inspira confiança. Especialmente uma processada por forjar documentos e tentar declarar sogra como louca. Marcelo continua trabalhando como arquiteto autônomo. Mas os projetos são raros. Pequenos, mal paga as contas. A dívida milionária segue lá. O pai de Flávia não aceita negociar. Quer tudo de volta. O casamento deles tecnicamente ainda existe, mas na prática acabou. Marcelo mora num cômodo alugado. Vai visitar Theo e agora Laura 2 vezes por semana. Mas não volta para casa. Não volta para Flávia. Theo está em terapia. Está melhorando aos poucos. A psicóloga diz que ele está processando tudo,
que precisa de tempo, que a presença estável da avó está ajudando muito. Quando busco ele na escola, ele corre e me abraça. Vovó, passamos a tarde juntos. Vamos no parque, no cinema, na livraria. Comemos sorvete. Conversamos. Ele me conta da escola, dos amigos, dos desenhos que gosta. Não fala muito da mãe. Não fala muito do pai. Quando fala, é com tristeza. Diz que mamãe chora muito, que papai não mora mais em casa, que a irmãzinha chora de noite e mamãe fica cansada. No domingo passado, Theo me perguntou: Vovó, por que você e a mamãe brigaram? Fiquei em silêncio por um tempo. Como explicar tudo isso para uma criança de 6 anos? Respondi com cuidado. Theo, às vezes os adultos fazem escolhas ruins. Sua mãe fez escolhas que machucaram a vovó, e a vovó precisou se defender. Mas nada disso é culpa sua. A vovó te ama muito. Seu pai te ama. Sua mãe te ama. Isso nunca vai mudar. Ele me abraçou forte. Eu te amo, vovó. Chorei depois que ele voltou para casa. Quanto a mim, minha vida segue. Ainda moro no meu apartamento no Morumbi. Ainda tenho minha aposentadoria e minha pensão. Ainda tenho minha independência. Comecei a viajar, coisa que nunca fiz muito. Fui para Florianópolis mês passado com Vera. Ficamos uma semana. Praia, sol, paz. Foi maravilhoso. Estou planejando ir para Porto de Galinhas no mês que vem. Depois quero conhecer a Chapada Diamantina. Lugares que sempre quis visitar, mas nunca tive coragem. Jefferson me convida para jantar uma vez por semana. Conversamos sobre tudo: livros, filmes, política, vida. Ele diz que admira minha força. Eu digo que admiro a lealdade dele. Estamos construindo uma amizade bonita na terceira idade. Mas tem noites que não durmo bem. Noites que fico pensando em tudo. No filho que perdi. Na família que destruí. Nas escolhas que fiz. Será que venci? Ou será que apenas transformei justiça em vingança sem perceber? Será que uma mãe de verdade não deveria ter perdoado? Será que eu fui longe demais? Não tenho resposta. Talvez nunca tenha. Na semana passada, Marcelo apareceu aqui. Pediu para conversar. Aceitei. Sentamos na sala. Ele ficou em silêncio por um tempo longo. Depois começou a falar. A voz dele estava quebrada. Mãe, eu estraguei tudo. Perdi tudo. O trabalho, o dinheiro, o casamento, os amigos. Acordo todo dia me odiando. Theo me pergunta por que eu e a Flávia brigamos e eu não sei o que responder. Laura chora de noite e eu não consigo ajudar porque nem moro mais lá. Não sei mais como ser pai. Não sei mais quem eu sou. Segurei a mão dele. Senti a mão do meu filho pela primeira vez em quase 1 ano. Ele continuou. Mãe, eu sei que não mereço, mas te peço de joelhos. Me perdoa. Me dá uma chance de ser seu filho de novo. Deixa eu consertar isso. Por favor. Fiquei em silêncio por um longo tempo. Olhei para o rosto dele. Vi o menino que criei. Vi o homem que ele se tornou. Vi o covarde que ele foi. Marcelo, comecei devagar. Eu te amo. Sempre vou amar. Você é meu filho. Passei 40 anos da minha vida te criando, te educando, abrindo portas. Mas ele me olhou com esperança nos olhos. Mas eu não consigo perdoar. Não agora. Talvez nunca. Porque você não errou comigo numa discussão boba. Você viu sua esposa me jogar no chão. Viu ela me xingar. Me humilhar. Viu seu filho chorando. E você escolheu o lado dela. Me pediu para ir embora. Validou a humilhação. E depois apoiou ela a tentar me declarar louca. E a tirar minha dignidade. Minha liberdade. Ele tentou falar. Pedi silêncio. Então não, Marcelo. Eu não te perdoo. A porta dessa casa está fechada. Você pode ver seus filhos nos dias combinados, porque eles precisam do pai. Mas eu e você acabou. Vou ser educada quando te encontrar por causa deles. Mas não vai ter almoço de domingo. Não vai ter Natal junto. Não vai ter eu cuidando de você quando ficar doente. Você fez suas escolhas. Vive com elas agora. Ele saiu daqui destruído. Vi pela janela ele indo embora. Curvado. Derrotado. Meu filho. Chorei depois. Chorei muito. Mas foi um choro diferente. Foi choro de encerramento. De luto. De aceitação. Porque entendi que perdi meu filho. Mas ganhei minha dignidade de volta. E sem dignidade eu não era nada.
A lição que aprendi é dura, mas verdadeira. Amor de mãe é infinito, mas respeito tem limite. Família não é só quem compartilha sangue. Família é quem te honra, te protege, te defende. Quando alguém quebra essa honra, não importa quanto você ama. Você precisa ter dignidade para fechar a porta. Mas essa dignidade tem um preço. E o preço é solidão. É deitar sabendo que seu filho está do outro lado da cidade destruído e você não pode consolá-lo porque foi você quem o destruiu, mesmo que ele merecesse. Porque no final das contas, a única pessoa que vai estar com você até o fim é você mesma. E você precisa se respeitar o suficiente para não aceitar migalhas de quem te deve um banquete, mesmo que esse respeito te deixe comendo sozinha. Hoje tenho meus netos, tenho minhas viagens, tenho minhas amigas, tenho minha paz, tenho minha dignidade intacta. Perdi meu filho, mas não perdi a mim mesma. E no final, era isso que importava.